Antes da gente encerrar com os nomes importantes, eu e minha cabeça igual aquele bichinho, né, do Procurando Nemo, né, Dolly, que esquece tudo. Eu esqueci de dar aquela repaginada, né, aquele total, assim, dentro da nossa apostila, né, pra gente não fugir nunca da matéria. Primeiro a gente precisa saber que o livro de Reis, a autoria do livro é anônima, tá? Tradicionalmente se considera que quem escreveu foi Jeremias, auxiliado por Baruque, né, o que é contemporâneo, ou seja, viveu no mesmo tempo que Jeremias. Trata-se desse nome rei, livro de Reis, porque vai tratar do domínio de 2 reinos, como a gente falou, Israel e Judá. Deixa eu ver mais o que é importante a gente falar aqui. Já conversamos, né, sobre a grandeza de Salomão, um reino de sabedoria, né? Deus deu sabedoria, ele construiu um templo luxuoso, né? Foi um reinado de paz e de grande esplendor, né? Tem uma pergunta enigmática aqui também, falando sobre o templo de Salomão, né? O templo de ouro de Salomão diz assim: por que a casa de Deus ela seria tão luxuosa quanto a maioria do povo era pobre? Aí aqui diz, isso pode ser uma pergunta de prova, um desafio, né? Interessante isso aqui, quem sabe? Fica a dica. Porque ele deveria refletir a glória e a grandeza de Deus, né? Um Deus grande, um Deus dono do ouro e da prata. Por isso que não tem nada a ver a questão de pobreza, né? De nós sermos pobres. O templo do Senhor, aí vem também a questão, a gente já falou quando tratou, se eu não me engano, na outra matéria, sobre o zelo, sobre o cuidado com a casa de Deus, né? Porque a casa de Deus reflete a grandeza do nosso Deus. Então nós temos que velar pela casa do Senhor, não só pela casa de Deus, como pelas coisas do Senhor, né? Aqui vem falando sobre as causas do reino dividido também, tá? Isso é importante. Quais os motivos que foram divididos? 3. O espiritual, o econômico e o político. Qual o espiritual? A idolatria de Salomão. O político, os impostos pesados que ele cobrava, que a gente já conversou sobre isso, né? Era tipo os governos que tem, né, por aí. E o político, esse era o econômico, né? O político era a rivalidade entre Judá e Efraim. Havia-se uma rivalidade. Então, vamos lá. 3 são os motivos que levaram o reino a ser dividido. Primeiro, motivo espiritual, a idolatria de Salomão. O Senhor dividiu o reino, né? Que seria todo aquele reino ele dominava. Depois, quando veio o filho dele, o Senhor dividiu. Então, esse é o motivo espiritual. O econômico era os pesados impostos, era o jugo que Roboão, o filho dele, não quis aliviar. O terceiro era o político, que era a rivalidade entre Judá e Efraim. Ok? Sistema de culto aos bezerros já falamos, que foi quando Jeroboão construiu os 2 bezerros. Culto de Baal, a Baal, de Acabe e Jezabel, a gente já falou sobre isso, né? São grandes idólatras, o rei que mais irritou o Senhor. Elias e Eliseu, que eram os profetas de milagre. A reforma feita por Josias, né? Aí aqui vem falando sobre grandes reformadores de Israel, vem falando alguns nomes. Tem um nome também importante aqui, tá, gente? Que é Josafá, tá? Josafá é um nome importante. A gente tem que memorizar ele. Josafá é aquele que da peleja, lembra? Nessa peleja não tereis que pelejar, esse Josafá aí, tá? Mas a gente vai falar mais sobre ele no livro de Crônicas. Então, de repente, eu nem vou cobrar em prova Josafá, não. Eu devo cobrar mais em Crônicas. Quando a gente falar sobre a peleja lá e tal, eu devo citar Josafá, tá? Não precisa memorizar agora, não. Vai memorizar do próximo vídeo os personagens que eu vou falar, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim. Cristologia no livro de Reis. Em que a gente vê Jesus em Reis? Como papel de rei em Salomão, né? Tipifica Cristo como rei. E como papel de quem opera milagres realizados por Elias e Eliseu,
né, o ministério profético de Cristo. Então, a gente vê Cristo em 3 personagens: Salomão como rei, Elias e Eliseu como profeta. Bom, até o próximo vídeo.